sempre teve o bichinho por carros grandes. A vida levou-me, trouxe-me para esta profissão que eu abracei e amo. É muita responsabilidade, são muitas vidas que eu carrego aqui. O orgulho de fazer parte deste grupo, desta equipa. O meu escritório tem uma panorâmica fantástica, tanto estou de manhã na praia como depois estou em Lisboa. Faz parte do meu trabalho e eu gosto muito. O projeto de eletrificação do Grupo Barraqueiro começa há muito tempo atrás, porque basicamente o Grupo Barraqueiro tem uma equipa dedicada de engenheiros e técnicos que acabam por acompanhar toda a evolução tecnológica dos fabricantes, que também, para terem um pouco do nosso conhecimento e daquilo que são as nossas necessidades, acabam por nos mostrar um bocadinho o que vão ser as tendências em termos de mercado. Portanto, nós acabamos por fazer tanto pilotos como parcerias com os construtores. Em Portugal temos um exemplo concreto disso na área do hidrogénio e, portanto, o processo começa há muito tempo atrás, não é? Estamos vindo a evoluir. Depois, com os apoios que foram lançados pelo Estado e pela União Europeia, o programa POSEUR e com o programa do PRR, aí sim o Grupo Barraqueiro dá aqui um salto e a partir de 2020 começa a fazer investimentos significativos nesta área. Nós, em final de 2020, fizemos uma série de candidaturas ao POSEUR. Os autocarros começaram por entrar em operação em meados de 2022 e em final de 2023, portanto, tínhamos na frota cerca de 176 autocarros, numa frota global. Acaba por ser um número ainda residual, é óbvio. Isto é um processo gradual, não é? Porque nós não podemos renovar a frota toda de imediato, devido aos constrangimentos óbvios do investimento, porque também no final do dia a grande parte do serviço público é executado a pedido das entidades públicas, não é? E, portanto, têm que ser eles também a querer participar nesta iniciativa. O investimento realizado num autocarro elétrico não é o mesmo num autocarro de combustão. As tecnologias ainda são muito dispares e os preços, obviamente, também. Mas isto faz com que, no final de 2023, com este investimento que já realizámos, o Grupo Barraqueiro conseguiu poupar, em termos de emissões, cerca de 6.000 toneladas de CO2 que acabámos por não emitir para a atmosfera. Por outro lado, há sempre aqui o processo que temos que ter em conta, não é? E o papel fundamental do Grupo Barraqueiro em todo este processo. Nós falamos muito de eletrificação com um objetivo específico da sustentabilidade, mas o papel do Grupo Barraqueiro é exatamente esse há mais de 100 anos, não é? Nós transportamos de forma coletiva as pessoas. Se as pessoas houvesse aqui um shift entre o transporte individual para o transporte coletivo, aí sim seria o grande ganho em termos de redução de emissões. De facto, estamos perante uma mudança de paradigma. Por exemplo, falando em termos de comparação entre um veículo a diesel e um veículo elétrico, começamos por perceber que um veículo elétrico requer muito menos manutenção, os custos são mais reduzidos em virtude do design simplificado que as viaturas têm e o menor número de peças, de componentes móveis. Temos uma viatura que é chinesa, efetivamente, que é Zhongtong, é uma das muitas marcas conhecidas a nível mundial, e outras 20 viaturas da marca Salvador Caetano, chamada Caetano Bus. Portanto, a Caetano Bus, sendo um operador a nível local, tem a obrigação de ter uma boa reposição, um bom nível de estoque de peças, digamos assim. A Zhongtong, felizmente para nós, ao contrário de outras marcas chinesas que nós temos conhecimento, salvaguardou essa situação, portanto, armazenando um conjunto inúmero de peças num armazém que eles alugaram e que posso dizer que tem uma quantidade significativa de peças de reposição, tendo como consequência até à data que nós não estivemos muito tempo à espera de peças de reposição. A nível ergonómico está muito melhor. A ideia que eu tenho é que a viatura foi construída à volta do motorista. Toda a performance do carro faz com que nos sentimos muito melhor do que os tradicionais, a combustão. A condução não tem nada a ver, é muito melhor. É muito melhor, muito mais suave. Um carro a combustão nota-se muito mais a puxar, a força que ele está a fazer. E ele não, é muito suave, é muito suave. É um carro muito suave. E claro, o feedback dos passageiros também é fantástico e isso também ajuda. As reações foram sempre positivas. Havia muita curiosidade em entrar num carro elétrico, muita curiosidade em perceber como é que funcionava, via-se mesmo que as pessoas tinham curiosidade em espreitar. O fator som foi o que eu mais notei.
porque as pessoas diziam não se nota nada, não parece que vamos a andar. Antes das viaturas chegarem já tínhamos de ter a infraestrutura preparada, portanto, nesse nível tivemos que modernizar a infraestrutura elétrica existente, tivemos que modificar os nossos postos de transformação. Para ter uma ideia, teve-se incrementar uma potência entre 1 a 2 megawatts, que dá sensivelmente para cerca de 30 a 40 tomadas de carregamento, claro, consoante o nível de potência do carregador instalado, mas anda nessa ordem de grandeza. Portanto, esta foi a primeira das coisas a fazer, ok? Trocar os nossos postos de transformação por transformadores muito mais potentes. Logo, imediatamente a seguir, houve que pensar, idealizar o espaço adequado para poder instalar os carregadores e preparar toda essa área com sinalização horizontal e vertical para que pudéssemos pôr as viaturas a carregar no período noturno com as devidas condições de segurança, tendo em conta que se trata de uma viatura que exige alguns cuidados de segurança. Os objetivos do Grupo Barraqueiro, em termos de processo de eletrificação, temos uma estratégia definida. Vai depender sempre, enquanto houver uma diferença muito grande em termos de preços das tecnologias, dos apoios que venhamos a ter. Está em curso mais um programa do PRR com uma linha de 90 milhões, visa cofinanciar a aquisição de autocarros elétricos ou hidrogênio, gás. Portanto, essas medidas são salutares, vão-nos permitir fazer um investimento de cerca de 45 milhões em 2024, mais 120 autocarros a operar. Portanto, vai-nos fazer com que no final de 2024 e início de 2025 o Grupo Barraqueiro tenha cerca de 12-13% da frota eletrificada. E com isto, obviamente, uma poupança significativa em termos das emissões. Expectamos ter uma redução face ao ano base, que é o ano 2021, de cerca de 10 mil toneladas, que no fundo vai no caminho daquilo que nós pretendemos, que é ter uma redução gradual em função do investimento numa lógica de mais ou menos 5% do total da frota anualmente, mas se nós fizermos 5% de cada ano, quer dizer que estamos a falar de um projeto a 20 anos, não é? Vamos tentar acelerar, mas vamos ver como é que corre. Esta transição está a ser relativamente fácil para nós, porque felizmente temos bons técnicos bastante qualificados, temos uma média de idades também bastante boa, tendo em conta a realidade do mercado. Fundamentalmente tivemos que apostar, uma vez mais, como sempre foi a nossa panagem, na formação deles. Selecionámos um conjunto de profissionais que achávamos que estariam à altura do desafio, digamos assim, e enviámos para as diferentes marcas, neste caso para duas, para a Zhongtong e para a Caetano Bus, para terem devida formação, para que quando as viaturas chegassem, eles estivessem devidamente preparados. Como sempre, temos formações específicas para cada tipo de viatura. Tal como nos carros de combustão tivemos uma formação em que nos foi explicado tudo. Claro que senti-me um bocadinho apreensiva, porque é um carro elétrico, havia assim um bocadinho o bichinho do medo, do desconhecido, não era medo, do desconhecido. É facílimo, é super fácil de trabalhar e temos ferramentas muito boas que nos ajudam aqui a permitir uma condução confortável para nós e também para os passageiros, que é o mais importante. Um autocarro elétrico tem vantagens, mas como em tudo na vida também tem desvantagens. Digamos que as vantagens são de tal forma que acabam por atenuar as pequenas desvantagens que se possam verificar. Começamos pela redução de CO2, de emissão de poluentes para a atmosfera, que é uma diferença dantesca, uma diferença significativa. Há uma redução de custos significativa. A nível da operação, ultrapassa largamente os 50%. Os travões acabam por ser mais poupados. O período de troca de substituição é mais alongado, o ruído que o autocarro provoca, um autocarro elétrico comparativamente a um diesel, é como do dia para a noite, não é? Quer o ruído interior para os nossos passageiros, que têm-se manifestado bastante agradados com o facto de poderem transportar em viaturas elétricas, porque a preocupação ambiental também cada vez mais a população tem isso presente, é uma preocupação de todos nós, quer para o ruído exterior, porque não nos podemos esquecer que algumas zonas residenciais, quando passa um autocarro diesel, faz um ruído muito mais acrescido do que um autocarro elétrico que se pressupõe que é silencioso. Até um dado momento, os autocarros elétricos têm dado conta do recado, ou seja, tendo em conta as rotas em que circulam, têm tido autonomia suficiente, mas considero que para situações extremas de maior exigência, com o ar-condicionado a funcionar a 100%, que possa ser um problema. Sei de antemão que os próximos autocarros elétricos que comprarmos já têm maior capacidade instalada. Atualmente têm cerca de 350
kWh vão passar para os 422, só para ter uma noção. Outra desvantagem, do ponto de vista da empresa, o custo. Todos sabemos que um autocarro elétrico é bastante mais caro do que um autocarro a diesel. Todavia, essa diferença pode ser atenuada ao longo dos anos com a redução de custos de manutenção, como é óbvio, e de consumo de energia, não é? Como é óbvio. Também devemos considerar como uma desvantagem a potencial de substituição das baterias ao fim de X anos, porque sabemos que as baterias, à medida que vão envelhecendo, vão tendo menor capacidade de retenção de energia e isso começa a limitar ainda mais as autonomias e, portanto, haverá necessidade, com certeza, ao fim de uns anos, de proceder à sua substituição. Isso pode ser considerado também uma desvantagem, se bem que os kits de bateria hoje custam caro, como todos sabemos, mas a tendência é que cada vez ao longo dos anos vá diminuindo significativamente o custo. Portanto, mas não deixa de ser uma pequena desvantagem. Se bem que os motores de combustão também têm que ser reparados, né? Também têm esse custo que ao fim de uns anos também têm que, com certeza, ser reparados e, portanto, também terão um custo similar. Primeiro que tudo, os principais parceiros são os nossos colaboradores, não é? Também tiveram a coragem de acompanhar todo este projeto, porque sem dúvida que causa muitos desafios. As tecnologias são completamente diferentes, portanto, operar com um autocarro elétrico não é a mesma coisa do que operar com um autocarro a combustão. Temos muitos anos de história a trabalhar com autocarros a combustão e, portanto, sem dúvida que o primeiro papel fundamental é o deles. Depois tivemos todo o apoio dos nossos consultores que nos têm vindo a acompanhar neste caminho e, bem assim, também outros stakeholders, por um lado os próprios fabricantes, não é? Que nos põem à disposição soluções que nos permitem testar e depois outros apoios que acabámos por ter, sendo de realçar também aqui o papel da Caixa de Crédito Agrícola, porque foi sem dúvida o primeiro parceiro em termos de instituições financeiras que se disponibilizou a ajudar o Grupo Barraqueiro neste caminho. Em termos de financiamento, os autocarros adquiridos até final de 2023, portanto cerca de 176 autocarros, têm vindo a ser financiados com fundos próprios do Grupo Barraqueiro, com algumas soluções depois colaterais de apoios de instituições financeiras, nomeadamente ao nível das infraestruturas, porque quando falamos de 176 autocarros, um dos maiores desafios que nós tivemos, para além de, obviamente, ter que capitalizar as empresas de forma a conseguir fazer estes investimentos, foi dotar as mesmas e as infraestruturas de capacidade para conseguir colocar eletricidade dentro dos autocarros, não é? Portanto, houve aqui um investimento muito grande também nas infraestruturas, com a adaptação das mesmas, com a criação de ramais, a instalação de postos de transformação e postos de carregamento e que teve aqui também um valor muito significativo em termos de investimento. Esta viatura Fargo, que nós apelidamos da nossa princesinha, portanto é a nossa princesa, o ano de fabrico é de 1938, por onde passa as pessoas fazem questão de olhar e sorrir. Faz parte da história, não é? E dá para ver aqui a diferença e a evolução ao longo dos anos, de 1938 para 2024. É interessante ver esta evolução.